Fala, gente, tudo bem? Meu nome é Aerte Meu nome é Luísa. e nesse vídeo a gente vai contar como foi o processo de cirurgia de retirada do baço do Gregório, nosso cachorro. O intuito dessa playlist é a gente promover uma troca entre tutores que já passaram por uma situação de câncer com o seu pet ou estão passando. Então, se você ainda não viu o primeiro episódio, eu vou deixar aqui no card. É importante que você veja para contextualizar toda a história. A gente dividiu em episódios para não ficar com vídeos tão longos, porque não é um assunto fácil nem pra gente comunicar aqui. Então é importante que você assista o primeiro para seguir as informações na didática que a gente criou aqui, tá bom? Como a Aerte falou, nesse segundo episódio, a gente vai contar como é que foi o processo cirúrgico do Gregório. E no final do vídeo, como sempre, a gente vai conversar um pouco sobre os nossos aprendizados com tudo isso. A gente conseguiu, depois de muita garra, muito sofrimento, marcar a cirurgia do Gregório para sábado de manhã, em Embu das Artes. E a veterinária sugeriu pra gente, pediu pra gente, né, ficar pelo menos 48 horas lá em Embu das Artes, porque o Gregório, na cirurgia, ele fez transfusão de sangue, então tem algumas questões e complicações que podem acontecer após. Então ela sugeriu que a gente ficasse mais próximo ali dela, né, e do consultório, caso tivesse uma urgência ou caso o Gregório precisasse de uma ajuda ali, né. Foi bem emocionante toda essa logística, porque como a gente falou no primeiro episódio, era um feriado prolongado, era em Embu das Artes, que é uma cidade não tão grande e turística. A gente precisava de um hotel, uma pousada que a gente conseguisse pagar. A cidade estava lotada por ser feriado e esse hotel ou pousada ainda tinha que aceitar pet. E assim, a cirurgia foi confirmada na sexta, 9h30 da noite. A gente precisava de tudo isso para o sábado. Então foi bem emocionante. O Gregório ainda não estava legal, estava com dor. Foi um processo muito angustiante que a gente precisou trabalhar muito a nossa inteligência emocional. A gente vai falar sobre isso no final do vídeo. Além de todas essas variáveis, essa loucura que foi, a gente ainda tinha uma questão de uma bolsa de sangue para o momento da cirurgia, porque o Gregório, ele perdeu muito sangue, ele estava tendo hemorragia no abdômen dele, e do momento da cirurgia ele precisava de uma bolsa de sangue para cachorro de porte grande. Lembrando que era feriado prolongado. E aí na sexta-feira a gente conseguiu dar um jeito e conseguir essa bolsa e deixou já tudo alinhado lá com o lugar pra gente retirar. No sábado de manhã, porque então a ideia era sábado de manhã a gente passava a pegar a bolsa e ia pra Embu das Artes fazer a cirurgia. A gente já deixou todas as coisas, nossa, mala, carro, na sexta-feira, coisa do Gregório, tudo pronta na sexta. Que a gente já imaginava que ia ser correria. Literalmente acordar e já sair já com tudo pronto. E aí na sexta-feira à noite ele não passou muito bem, ele tava com dor e tal, a gente foi tentando controlar. 4 horas da manhã eu tentei controlar com dipirona, mas aí deu umas 5 horas da manhã ele não tinha melhorado, a cirurgia estava marcada para 10h30 em Embu das Artes. E aí eu falei, gente, vamos levantar, vamos começar a movimentar porque não tá legal. A gente foi para um hospital 24 horas aqui em Jundiaí, porque a minha ideia era ir pro hospital, medicá-lo pra gente pegar a estrada para Embu das Artes e ele ia aguentar esse tempo da estrada. E a estrada é mais ou menos, né? 1 hora, não é tão longe, mas é uma angústia nesse momento, né? E aí minha sogra tava junto também, minha sogra falou, então vão vocês primeiro, eu passo pegar a bolsa, porque a bolsa só abria 9 horas da manhã, então é uma coisa que ia atrasar. Vão vocês primeiro, vocês já vão ficando lá na clínica com a veterinária e eu chego em seguida com a bolsa. Tudo isso foi uma pressão muito grande, o Greg passando mal, então a gente teve que ter um sangue frio para tomar todas essas decisões nessa correria. A gente vai conversar um pouco sobre isso também no final do vídeo, mas eu queria já falar que foi um clima, assim, não foi fácil. Ainda aqui no hospital em Jundiaí, a gente chegou, a gente nem tirou ele do carro, a gente foi chamar o veterinário lá dentro. O Aerte já chegou, tipo, é um Golden, tem tantos quilos, ele tá com tumor, não sei o que, já chegou lançando, o veterinário acordando, assim, no hospital, tá bom, tá bom. Tipo, quase que a gente que falou que remédio que tinha que aplicar. Em determinadas situações tem que ser objetivo e dar as informações que rápido. precisa. Então eu literalmente entrei dentro do hospital e chamei o veterinário responsável e falei pra ele já, bem objetivo, é um Golden, tá acontecendo isso, tantos dias ele tá assim, tantos dias ele tá assado. Tá indo pra cirurgia, tá em jejum. Então, após passar todas as informações pro veterinário responsável, eles deram uma injeção de coagulante, né, e vitamina K para ele aguentar a viagem. Nosso intuito é que ele teve de novo esse negócio do desmaio lá, com aqueles mesmos sintomas. Enquanto eu tava lá dentro conversando, ele
provavelmente teve mais uma hemorragia e quase desmaiou um pouco no banco de trás do carro, né? É muito rápido, assim, tipo, ele faz assim e já volta, só que ele volta ofegante, daquele jeito com sintomas como se estivesse com dor. Então o veterinário veio, aplicou o coagulante e a vitamina K, e aí Combinamos com a minha sogra dela levar. minha mãe ficou no estacionamento, né, do hospital aqui em Jundiaí, pro meu pai ir buscá-la, enquanto a gente pegou o carro dali e já partiu direto para Embu. E aí, chegando em Embu, a gente ainda chegou antes da veterinária, porque como a cirurgia estava marcada para 10h30 da manhã, e tudo começou, era 5 horas da manhã, a gente chegou lá em Embu das Artes, era umas 8, então a veterinária não tinha chegado ainda na clínica. Então a gente foi para um outro hospital 24 horas lá em Embu das Artes, só que eu já estava me comunicando com ela por WhatsApp, ela foi mandando todas as coordenadas pra gente. Chegamos nesse hospital Embu das Artes, 24 horas, e ela falou, já fala para fazer um hematócrito rápido, pra gente ver se ele tá perdendo muito sangue, né? E aí a gente fez o hematócrito e a gente percebeu que ele tinha perdido só 2% de sangue do que ele tava na quinta-feira, que a gente tinha passado com ela. Então, desde o momento que a gente acordou de sexta para sábado, que era 4 horas da manhã, na verdade a gente nem dormiu, né? Mas desde o momento que a gente começou todo esse movimento, até a gente chegar no hospital e fazer esse hematócrito e perceber que ele tinha perdido só 2% de sangue, foi o primeiro momento que a gente respirou, assim, nesse momento. Foi um negócio bem tenso, E assim. nem tinha acontecido E nem tinha começado a cirurgia ainda. Só que a gente tava muito tenso, porque é muito angustiante a hora que você vê sofrendo e você não consegue fazer nada, né? E aí a gente percebeu que era mais dor, e além de fazer o hematócrito correndo, ele tomou um tramal também para aliviar um pouco a dor, e a gente se comunicando com a doutora Adriana. E aí a doutora Adriana, né, chegou na clínica, conseguiu ligar para anestesista vir correndo, porque, tipo, tem ela, a anestesista e a bolsa de sangue para acontecer a cirurgia. A anestesista veio correndo, diz ela que ligou para a anestesista e falou, já acordou? Então vem. Aí a anestesista foi, aí a gente foi do hospital para a clínica da doutora Adriana. Chegando lá, minha sogra tinha acabado de chegar com a bolsa, tava todo mundo esperando a gente na porta já, e direto ele já foi para a mesa de cirurgia, já foi para a sala de cirurgia. E aí todo momento da preparação na mesa de cirurgia a gente ficou grudado com ele do lado, fazendo carinho, ficando ali mostrando que a gente estava ali. Falando que a gente estava esperando ele quando ele saísse. Tem toda uma parte de energia positiva, a gente tirou os colares que a gente tem De proteção e deixou dentro da sala. E aí foi o momento que ela falou, agora vocês vão dar uma volta, né? Agora vocês já podem tomar um café, ela falou. E aí foi um momento que a gente mais se deu conta que estava fora do nosso controle, assim. Foi muito difícil a espera. Eu acho que só não foi mais difícil porque meus sogros estavam lá, os pais do Ayrton estavam lá com a gente. Então eles nos deram um apoio, assim, que a gente ia precisar muito se eles não estivessem, né? E isso é até um outro aprendizado que vai entrar aí no final desse vídeo pra gente falar sobre isso. E 1h30 depois, tinha começado a cirurgia, a anestesista passou, né? E falou que já falou que já tava terminando de dar os pontos, que tinha corrido tudo bem, daí a gente deu uma respirada. Então depois de 30 minutos, que a anestesista falou que já tinha ido tudo bem, depois de umas 2 horas de cirurgia a gente entrou na sala, ele estava começando a transfusão pós-operatória, né? E aí dali já estava acordado. Já estava acordado, então a gente também ficou um pouco mais tranquilo. E dali em diante foi ótimo, porque a gente ficou bastante com a doutora Adriana e aí a gente conseguiu tirar todas as dúvidas, porque eu e a Luísa somos muito objetivos, então a gente criou todos os cenários possíveis na nossa cabeça, de coisa boa a coisa muito ruim, e começou a perguntar para ela tudo como seria daqui para frente. Esse momento foi muito importante pra gente, assim, isso a gente vai falar também no final do vídeo, que foi um aprendizado achar uma profissional que fale e faça sentido pra gente. Porque a gente tenha paciência, porque a gente tinha muita dúvida, era tudo muito novo pra gente. Então esse pós-operatório, com ele ali, fazendo a transfusão, e a gente podendo trocar tudo isso com a doutora Adriana, foi muito importante. Daí foi então, nesse momento que eu fui ver, né, o tumor e o baço, ela me mostrou, e aí ela deu a notícia pra gente que, ela falou assim,
não é um cara bonito, ela falou. Querendo dizer, tem chance de ser maligno, né? E ela comentou com a gente também que ela não achou que não valia a pena tirar um pedacinho do fígado pra ir pra biópsia também, porque o fígado tava com uma cara saudável e não parecia realmente que eram pontinhos de nódulos nem nada, então só retirou o baço com o tumor, pediu pra gente fazer um ecocardiograma o mais rápido possível, porque ela já tinha identificado ali que provavelmente era um hemangiosarcoma, que é esse tumor que gosta muito de lugares irrigados, então o coração é um órgão que ele gosta muito. E comentou com a gente também a quantidade de sangue que estava na barriga dele, que era esse líquido livre, quase 3 litros de sangue, muito coágulo, então ela falou que teve que fazer uma limpeza lá dentro. E falou mais uma vez que não era legal todo esse líquido ficar circulando. Assim como a gente falou no primeiro episódio, é muito importante quando o tumor rompe ou não, faz muita diferença. Por isso que é muito importante a gente descobrir isso o mais rápido possível para conseguir tirá-lo antes dele romper. E a gente ouviu então todas essas informações ali, trocando, tirando dúvidas, a gente estava assustado, era tudo muito novo, a gente ainda nem tinha digerido a cirurgia, mas a gente, tava preocupado, mas feliz que ele tava ali, acordado, de uma forma ou de outra tinha corrido tudo bem e a gente tava valorizando isso. Que tava encerrando ali uma fase, né, com sucesso, que é a cirurgia, e ela explicando tudo que viria, As próximas. Tudo que poderia acontecer e os processos que viriam pela frente. Nas próximas 48 horas a gente ficou em Embu das Artes, a gente ficou numa pousada e aí uma vez ao dia a gente voltava para o consultório com ele para verificar como estavam os pontos, dar uma limpeza também. A doutora Adriana fazia isso e a gente observando, ela ensinando a gente também como fazia. E a gente tomando o maior cuidado do mundo, porque ele não podia ter nenhum impacto, então para subir no carro a gente carregava ele, né, para subir e para descer. Na pousada tinha um degrauzinho, então nenhum degrau a gente tirou o box da cama da pousada e colocou o colchão no chão, mas estava todo mundo sabendo, estava todo mundo avisado o porquê. Então, aliás, a pousada, eu vou até deixar o link da pousada aqui de Embu das Artes, porque eles foram muito parceiros, assim, entenderam muito a causa. A gente explicou, né, o que estava rolando. Então a gente estava tomando o maior cuidado do mundo nesse pós-operatório. Foram 17 pontos, né, pelo lado de fora, porque também existem pontos pelo lado de dentro. Duas camadas, tem músculo, tem pele, tem um monte de coisa. Então é muito importante tomar todo o cuidado que eles pedem mesmo, assim, para ter uma recuperação saudável, né? Porque não pode ter infecção ali, né? E graças a Deus que o Gregório a gente fez tudo foi certinho. muito certinho. Ela ainda passou alguns remédios pra gente, antibiótico, analgésico, corticoide, até remédio pra gases, né? Porque fica tudo aquilo ali. Nas primeiras 24 horas a gente ainda tinha que controlar muito água e comida, porque pra não inchar o abdômen. Então essa parte foi muito difícil. Porque ele tava com muita sede e a gente dava um copinho de plástico a cada 1 hora, assim, e a gente percebia que ele tava com bastante sede, com fome também, a gente foi dando devagarzinho. E alguns cachorros têm costume de perder um pouco o apetite, de ficar um pouco enjoado, mas o Gregório... Só que não. O Gregório, pra ele perder o apetite, acho que só a dor da hemorragia mesmo, porque a gente já passou a cirurgia, a gente passou o primeiro dia de químio, e o apetite... Forte. Ainda bem, graças ao universo, tá firme e forte. Depois de 48 horas a gente fez outro exame de sangue para ver que estado ele estava pós-cirurgia, porque o que a veterinária explicou pra gente. Depois da transfusão de sangue, o corpo combate uma porcentagem desse sangue. E aí, é um sangue novo entrando no organismo. E a medula tem que ser ativada para trabalhar mais para equilibrar e produzir isso. mais para equilibrar, isso mesmo. Então a gente fez o exame e também mostrou pra gente que tava indo super bem, que o negócio tava, graças a Deus, caminhando. Na verdade, essas 48 horas do pós-operatório lá em Embu das Artes, do lado da doutora Adriana, era pra ele não pegar a estrada depois da cirurgia e tal, e 2 para ficar controlando esse negócio da transfusão, porque até 48 horas depois precisa ver se a medula tá dando conta e se não deu nenhum problema com esse sangue novo. Então, depois dessas 48 horas, a gente voltou para Jundiaí e aí ficou sob os nossos cuidados o curativo. A gente cuidava do curativo 2 vezes por dia, certinho, com os remédios que ela tinha passado. Ainda surgiram algumas feridinhas, a gente teve que cuidar com o maior cuidado,
tinha que colocar roupinha cirúrgica, ele odeia aquela roupa, a gente botava, ele ficava com a maior cara de bosta. Ele odiou a gente um tempo. Nossa, ele ficava muito bravo, era muito ruim colocar, mas a gente fez questão de seguir tudo certinho pra recuperar. Aí, uns 10 dias depois da cirurgia, o hematócrito dele voltou a subir, a gente foi fazendo vários exames de sangue nesse processo, sei lá, a cada 2, 3 dias a gente fazia um exame de sangue pra ver como é que tava o sangue dele. A gente deu um boom na alimentação dele também de proteína, né? A gente fez um esquema com o Pet Delícia low carb, que ele já come, mais ração de filhote, mais a ração light. A gente fez uma misturança aqui, que é legal você ver com o seu veterinário o que vai ser melhor pro seu cachorro. Eu tô só comentando para vocês terem, assim, uma ideia. Aí, uns 18 dias depois da cirurgia, ele tirou todos os pontos. Os pontos foram retirados em 2 fases. Então, primeiro tira só alguns, não tira todas de uma vez só. Tira alguns e daí, depois de 18 dias, a gente tirou todos os pontos. E aí, sim, a gente, tipo, respirou que realmente essa fase da cirurgia tinha encerrado e foi tudo bem, valeu a pena. Tudo que a gente cuidou certinho, toda a nossa chatice, a nossa rigidez valeu a pena, porque hoje a cicatriz tá lindona, bem saudável. Então foi bem cansativo todo esse processo. A gente ainda tá bem cansado, né? A gente acorda ainda na madrugada, vai ver se tá respirando. Porque, de novo, a gente não sabe, né? Um dia após o outro, literalmente. Então a gente ficou muito feliz, né, que nem a Lu falou, que essa primeira fase foi concluída com sucesso. Com sucesso, que hoje ele tá brincando, ele já tá pulando, ele já tá, né, se vocês acompanham a gente no Instagram, se não acompanham, vai acompanhar, você vai ver que ele tá super bem e não parece que tem nada, né, então pra gente também, tem vários momentos que a gente esquece um pouco do que tá acontecendo, né. E assim, é uma chatice, o dia a dia é puxado, tem que limpar, tem que abrir, tem que ter paciência, tem que secar, tem que lavar o curativo, mas vale a pena, assim. Não tenham preguiça dessa fase, porque é muito importante que isso cicatrize da maneira mais saudável possível, assim. E vamos nos aprendizados? O que a gente aprendeu com tudo isso? Bora. Uma das coisas que a gente aprendeu com tudo isso foi o que é necessário para uma cirurgia rolar, né? Claro que é a cirurgia do Gregório que a gente vai falar aqui, que é quem vai fazer a cirurgia, né? O cirurgião, o anestesista e uma bolsa de sangue. No nosso caso foi uma cirurgiã, um anestesista, né? E isso pra gente, a gente achou que vai marcar operar, vai lá e opera, a gente já tinha a pessoa. Era só o veterinário. Então, e fez muita diferença, porque pra gente marcar de última hora, né? Foi uma correria pra encontrar um anestesista. Porque a gente tinha, vamos dizer, a primeira pessoa que ia fazer. Era veterinário. E aí a anestesista que tava difícil, de novo, era um feriado prolongado, então, mas deu tudo certo. Então esse foi o primeiro aprendizado nosso. O que é necessário, quantas pessoas e o que é necessário para uma cirurgia. Para esse tipo de cirurgia. A transfusão de sangue nos cachorros funciona assim. Quando você vai fazer a primeira transfusão, você não precisa de teste de compatibilidade. Então você pode ir lá no lugar que você pega a bolsa, né, que você compra a bolsa de sangue, pode ser qualquer uma. A partir da segunda transfusão de sangue que o cachorro precisa, você precisa sim fazer um teste de compatibilidade. Aí, primeira coisa que eu pensei, vamos fazer o teste logo, e aí a gente já fica sabendo que sangue que ele é, e se ele precisar de uma urgência de transfusão, a gente já tá com o teste pronto. Se for o mesmo que o meu, eu... É tipo isso. Aí a veterinária explicou pra gente que não, que cada transfusão que a gente faz, o corpo cria anticorpos para combater aquele sangue. Então, a cada transfusão, a partir da segunda, tem que se fazer o teste de compatibilidade. É diferente, né? É diferente. Não é que nem... São 14 tipos diferentes de sangue de cachorro. Isso era uma coisa que a gente não sabia também. A primeira transfusão de sangue pode fazer com urgência. A partir da segunda, você sempre vai ter que fazer um teste de compatibilidade para realizar a transfusão. O outro aprendizado importante, né, que a gente tirou de tudo isso foi a questão do bloqueio do emocional em determinadas circunstâncias, em determinadas situações. Principalmente na véspera da cirurgia, que a gente não tinha dormido, né? Não conseguiu dormir direito. A gente estava bem cansado. E aí a gente precisava de alguma forma deixar o emocional um pouquinho de lado e ir mais na razão para tomar as decisões certas na hora certa. Com a cabeça pensando. Então a gente sempre falava um pro outro isso no momento do caos. Né? Segura. Às vezes a gente começava a chorar, a gente segura, porque vai ter um momento. Vamos resolver. Pode parecer meio frio a gente falando isso,
Mas fez muita diferença. E eu acho que isso é uma coisa, é um treinamento diário, assim. A gente faz terapia os dois, a gente medita, a gente tenta sempre buscar, é meio clichêzão falar, a gente quer ser um ser humano melhor e tal, mas a gente pratica isso realmente no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que isso foi, tipo, a gente praticar isso no dia a dia refletiu em a gente conseguir bloquear as nossas emoções para tomar esse tipo de decisão num momento tão caos, de tanta urgência, com uma pessoa, com um ser ali, com uma doença grave que a gente ama tanto. Então, e fez diferença, fez né? muita diferença. Porque, já exemplificando, a decisão de ir cedo para Embu... E antes de tudo, foi antes porque da bolsa... a gente pensou o quê? Ele não tá bem. Que ele não esteja bem em um lugar que tenha os aparatos e tenha tudo para, se der uma merda, alguém ali ajudar. Aqui em casa, ele tendo algum problema mais grave, a gente não tinha o que fazer. Tipo, a gente não ficou esperando, sabe? Então a gente tomou a decisão de levar, né? E foi ótimo, porque a própria veterinária falou pra gente. Ele não aguentaria até segunda-feira, né? Uhum. E ela tava preocupada quando a gente chegou lá também, porque ela não sabia como que ele tava. Então, além de outras decisões, que a gente também vai falar aqui mais pra frente, esse bloqueio do emocional, tentar segurar um pouquinho ele de lado, para estar com o pensamento claro, né? Para não ter uma nuvem na sua cabeça. Eu acho que pra isso... não se deixar levar, é um pouco... Eu tô lendo um livro até que depois eu vou indicar aqui, mas é um pouco a diferença entre compaixão e empatia. A partir do momento que você sente empatia, você se coloca no lugar daquela pessoa que tá com dor, que tá sofrendo, você sente a mesma dor que ela e você não consegue tomar uma decisão. Por outro lado, quando você sente compaixão, você não entra na dor dela, mas você consegue tomar uma atitude para ajudar, para resolver, para fazer alguma coisa ali naquela situação. Eu acho que foi muito isso. Depois a gente morre de chorar. Depois, porque você bloqueia o emocional, vive uma situação de muito estresse. E depois, obviamente, que a gente descarrega de alguma forma. A hora que ele entrou na cirurgia foi um momento muito difícil pra gente. Mas foi muito importante não entrar no calor da emoção. Sim. E eu tenho certeza que todo esse nosso treinamento diário de fazer terapia, de meditar, de tentar praticar o autoconhecimento o tempo inteiro, de ser um ser humano melhor, que todo mundo de se autoconhecer, que todo mundo fala, isso aí é maior baboseira, é fato que isso ajudou muito. É lógico que tem pessoas que têm mais facilidade de fazer isso, tem pessoas que têm menos, mas é um treinamento diário. Mais um aprendizado, né? Se for possível, claro, não passe por isso sozinho. Peça ajuda para quem te ama, para quem está próximo de você, para familiares ou para um amigo. E isso fez muita diferença pra gente. Claro que a vida de casal facilita um pouco tudo isso, porque a gente está convivendo a situação, né? A gente está dividindo as dores entre a gente. Mas se você não tem nenhum relacionamento, mas com certeza tem algum amigo, tem algum irmão, tem algum familiar que possa estar com você nas horas que você vai precisar, porque você vai precisar. Então eu acho que isso é importante falar aqui. Não tenha vergonha, não queira ser forte, fala, não, isso aqui é meu e eu que tenho que resolver. Porque mesmo a gente em casal, seu pai e sua mãe ali, no momento da cirurgia, fez muita diferença pra mim, não sei pra você. Sim. Fez muita diferença, mesmo a gente estando junto, porque nós estávamos os dois meio que na mesma situação. Então tinha um casal que a gente sabe que ama muito a gente, que estava de fora, trazendo uma energia nova ali, né, dando uma girada na energia. Então não passe isso sozinha, peça ajuda. Mais um aprendizado, e isso a gente leva muito pra vida, não só agora, é de estar perto de pessoas que a gente sinta uma energia legal. Então os profissionais, faz sentido ter profissionais que falam sua língua, que tenham paciência para te explicar. A gente não sabia muita coisa. Depende muito do seu jeito, na verdade. Às vezes você tem um jeito mais objetivo, você quer um profissional mais objetivo. Beleza, procura por essa pessoa. A gente gosta de tirar milhões de dúvidas, de trocar. Então, na verdade, o aprendizado é a importância de ter um profissional
que fale a sua língua, que faça sentido para você, né? Isso foi super importante, por exemplo, no pós-operatório, que a gente tinha muitas dúvidas. A gente já falou, mas a gente vai repetir isso, porque foi realmente muito importante. Foi importante pra gente, né? A gente já conversou com a Adri muito sobre isso, né? Ela parou o tempo dela, depois de uma cirurgia de 2 horas, que podia ter dado merda, então com certeza ela tava tensa. Mas ela parou e bateu um papo mesmo. Falou, gente, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. E a gente ficou... Com uma escutativa, olhando no nosso olho, nos escutando. Pra gente foi muito importante. Com calma, sem pressa. Então, é muito importante que você esteja amparado por um profissional que faça sentido pra você. Independente se o sentido pra você é ser objetivo, ser rápido e resolver, ou bater um papo de 2 horas, não importa. Mas procure alguém que faça sentido pra você. E o último aprendizado desse vídeo, a gente já falou no primeiro episódio sobre isso, mas eu quero repetir aqui porque realmente é muito importante, é a diferença do tumor romper ou não. É muito importante quando a gente consegue descobrir que tem o tumor ali antes dele romper, porque a hora que você retira aquilo, aquelas células não ficaram soltas ali no organismo. A partir do momento que ele rompe, as células ficam soltas e se é um tumor maligno, aquelas células estão encostando nos órgãos, estão na corrente sanguínea e logicamente isso não é legal porque tem maior chance de dar uma metástase. Então eu queria trazer isso aqui de novo, já que a gente falou, né, de tirar o tumor, da cirurgia, achei que valia a pena trazer isso de novo. No próximo episódio, então, a gente... Deixa eu só explicar um negócio. No primeiro episódio, no começo, uma parte do vídeo ele ficou aqui deitado, aí a gente tá gravando o primeiro e o segundo episódio no mesmo dia. E aí ele ficou de saco cheio das luzes, então ele tá deitado aqui atrás, tá? Eu queria que ele viesse aqui, mas ele tava tirando o maior cochilo bom. Que preguiceira! Então ele, só pra falar pra vocês que ele tá aqui do nosso lado. Depois a gente tá pega, atrás. Depois pega a câmera e mostra. Tá bom. No próximo episódio a gente vai falar um pouco dos resultados do ecocardiograma. A gente teve no mesmo dia uma notícia que ele tem um tumor no coração também e que era maligno. A biópsia e o resultado do ecocardiograma saíram no mesmo dia. Sexta-feira, então foi assim, uma sexta-feira ele passou muito mal, a gente puxou a cirurgia, que foi uma semana... Que foi tudo que vocês ouviram hoje. Semana 1, vamos dizer assim. Na semana 2, na outra sexta-feira, pós-cirurgia, ele já estava um pouco melhor. A gente teve a notícia que ele tinha outro tumor no coração e não pequeno, e que a biópsia deu que era maligno. Mas estamos aqui, firme e forte, firme igual prego na areia. A gente tá rindo da situação, lógico que é uma situação seríssima. Quem passa, só quem passa por isso sabe como é, mas a gente tá tentando trazer uma leveza pro dia a dia, porque senão a gente também vai ficar maluco. Então, diante dessas notícias, nós estamos aqui seguindo. Então se inscreve aí no canal se esse assunto te interessou. Aqui no canal tem outros assuntos também sobre o universo de uma família pet. Então curte o vídeo se foi útil para você. Comenta aqui, compartilha com a gente a sua história ou manda um direct no Instagram caso você, né, não se sinta à vontade de compartilhar com a gente. A gente mesmo que responde. A ideia é promover essa troca entre tutores que passam ou passaram ou estão passando por esses momentos que são muito difíceis. Se você conhece alguém que está passando por alguma coisa parecida, compartilha com essa pessoa esse vídeo, essa playlist. Porque às vezes inspira, né? Às vezes dá acalento. Dá um estalo na pessoa Aquece também o coração. de viver. A gente foi procurar, quando a gente recebeu a notícia, a gente foi procurar isso na internet e não encontrou. Então essa é a ideia dessa playlist. Então curte aí o vídeo, toca o sininho para você receber notificação toda vez que tiver alguma coisa nova por aqui. E é isso, até o próximo episódio, até o próximo vídeo. Vamos seguindo. Seguimos. Agora a gente vai mostrar o Gregório dormindo só um pouquinho no final. A galera tá querendo ver você. Olha o making off da gravação. Fala, oi, gente! Quem não assistiu o primeiro episódio, eu sou o Greg. Um cachorro muito forte. E com sono. Ai, que sono. Ai, quanta luz na minha cara. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo.